Bom, então hoje eu vim falar do arquétipo do golfinho, minha experiência com o arquétipo do golfinho. Primeiro deixa eu me apresentar, meu nome é Pablo Magalhães e aqui você está no canal do Pablo Magalhães, tá? Deixa o like se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva para você não perder outros vídeos, a gente já tem algumas séries de vídeos aqui muito importantes para você que gosta desse assunto de arquétipos, tá? Olha só, quando eu tinha 22 anos, né, há 11 anos atrás, eu iniciei num trabalho, uma companhia internacional, tá? E eu mudei de uma companhia internacional para outra. Eu trabalhava na de cruzeiros, né? Mudei de uma companhia internacional para outra e foi uma mudança muito radical, tá? Porque de um lado era uma casa italiana e eu estava migrando para uma casa espanhola, tá? Regras diferentes, standard diferente, né? Enfim, procedimentos e padrões diferentes, inclusive, tá? E quando eu cheguei nessa nova posição, era uma nova posição. Por que era uma nova posição? Porque na posição anterior, na companhia anterior, eu até exercia a função de bartender, né? De bartender ou de bar waiter, que era garçom do bar, ou a pessoa que faz o mix ali, que faz os drinks ali na barra, né? O bartender. Enfim, eu até exercia, mas era esporádico. Era uma das opções, era uma das funções que eu tinha nessa casa anterior. Quando eu fui para essa casa espanhola, ali a minha posição era de bar waiter, então era 100% garçom do bar. Então eu tive muitas dificuldades ali, tá? Eu era muito cabaço, digamos assim, eu era muito, como é que fala? Calouro, né? Então, resumindo a história, eu tive muita dificuldade, tive dificuldade de relacionamento no início, tá? Então, no início teve pessoa que gostou de mim, teve pessoa que não gostou, tive dificuldade de relacionamento, tá? E eu já estudava arquétipos. Naquela época não tinha ninguém que falava de arquétipos aqui no Brasil, tá? Não tinha ninguém que falava de arquétipos aqui no Brasil. Se eu tivesse aberto o canal daquela época, a gente já estava bem maior hoje, estava gigante, né, na verdade, tá? Enfim, mas eu já estudava de arquétipos. Na verdade, a primeira vez que eu estudei arquétipo foi com 10 anos. E eu utilizei de forma consciente um arquétipo. Posso contar essa história uma outra vez, tá? Enfim, e aí por A mais B, como eu estava no meio do mar, né? Ali dentro das primeiras semanas tive as dificuldades, estava tendo dificuldade para aprender, estava em período de experiência, tá? Então tinha os testes que a gente fazia, tinha os trainings que a gente fazia, e a gente tinha que lidar muito bem com aquilo, tá? Então era a demanda, era os ratings, era a hospitality business mesmo, e era também o aprendizado, era os testes, era os procedimentos com a equipe, tá? Enfim, e aí eu falei, nossa, eu preciso de alguma ajuda extra, sim. Aí eu lembrei dos arquétipos. Foi naquela época que eu voltei a estudar arquétipos, tá? E aí eu lembro que de um cruzeiro para o outro, uma semaninha assim para outra, eu já identifiquei o arquétipo do golfinho para utilizar. Primeiro eu queria utilizar o arquétipo do tubarão, né? Aí eu falei, não, né, no tubarão, eu fui muito tentado pelo ego a utilizar, eu quase utilizei. Sabe quando você mistura intuição com ego? Eu quase utilizei, né? Eu quase coloquei ali para me permitir para aquela energia. Mas, tá escutando barulho? Da moto, é o cavaleiro aí, né? O motoqueiro do iFood. Enfim, mas meio que uma intuição também, meio que uma vozinha falou, não, aquilo vai dar ruim. Eu não podia mais dar ruim, eu já vinha cambaleando já de um tempo ali para me firmar naquela posição. E aí veio o arquétipo do golfinho. Assim que me veio, eu não tinha, sabe quando você não tá cego para essa situação? Quando eu coloquei na mente que eu ia utilizar o arquétipo do tubarão e me veio uma intuição, me veio uma voz do anjo, digamos assim, e o golfinho? Por que você não usa o golfinho? Ah, o golfinho. Aí eu passei a estudar o arquétipo do golfinho e eu me permiti utilizar o arquétipo do golfinho, tá? E foi a melhor decisão, uma das melhores decisões de arquétipos que eu já tive na minha vida como uso pessoal. Eu também indico arquétipos, eu também faço terapias arquetípicas, tá? Mas isso, você acompanhando aqui no canal, você vai entender melhor. Foi uma das melhores decisões que eu tive, tá? Então, como eu lidava direto com o guest, né? Direto com o hóspede, com o passageiro, a gente tinha rating para fazer. E o que é o rating, né? É a satisfação do cliente. A gente tinha uma meta de de cruzeiro para fazer. E eu lembro que aquilo, eu puxei, de verdade era uma, né? Não à toa, era uma companhia e era um grupo de todo mundo, né? De todos os departamentos, muito felizes. De verdade, ali foi uma época de ouro, né? Uma época de ouro minha. Mas em si, aquela companhia, ela tinha uma como é que eu posso dizer?
ela tinha uma coisa mais chegada, mais família, em que todos os departamentos se davam bem, né? Todas as pessoas elas eram mais felizes, tinha bastante brasileiro, né? E o brasileiro é alegria por si só, né? Uma das qualidades nossas. Enfim, quando eu utilizei foi uma porta de entrada, foi uma virada de chave, foi uma porta de entrada e passou a tudo dar certo a partir dali, tá? Claro que eu tive que me empenhar, né, na parte metódica, na parte procedimentos, tudo, procedures, né? Enfim, mas ali passou a dar certo muito para mim, a fluir, comecei a me fluir muito bem, comecei a me socializar muito melhor e muito bem, tá? Inclusive com outros departamentos, inclusive com outras pessoas de departamentos, tá? Aprendi muito fácil, que é uma das características do golfinho, tá? Porque ele aprende muito fácil, ele lidar muito bem com outros seres muito fácil, né? Você já viu o vídeo o filme do Flip, né? Ele é um ser vivo que ele tem uma aprendizagem muito rica, riquíssima, tá? Então você que está estudando, é um ótimo arquétipo para você pegar aprendizado, para você pegar mesmo, aprender as coisas, tá? E principalmente para mim, porque ele tem uma linguagem, ele consegue codificar a linguagem humana, o golfinho em si consegue codificar a linguagem humana e a linguagem de outros animais, inclusive, tá? Enfim, qualquer dia eu falo mais do arquétipo do golfinho. Mas foi excelente, porque eu trabalhava no navio, a gente estava sob os mares, eu estava sob a direção de outros tubarões ali, claro, tá? E o golfinho, ele me deu essa alegria, essa jovialidade, essa leveza, tá? Esse bom humor. Todo cruzeiro, gente, todo cruzeiro, ali a partir, assim, depois de menos de 20 dias utilizando esse arquétipo, todo cruzeiro, absolutamente todo cruzeiro, estava sempre em um dos primeiros como comentário positivo dos guests, né? Dos passageiros, tá? Comentários positivos, falando da minha simpatia, da minha disponibilidade, da minha, enfim, do meu serviço, tá? A ponto de, um ponto negativo foi que as pessoas venenosas, né, pessoas que não querem o teu bem, elas também te olham, né, te invejando, a ponto de me denunciarem, olha só, pessoas que não gostavam de mim, né, me denunciarem ou tentarem me pegar. Sabe quando você sente que a pessoa está tentando te pegar em alguma falha? Porque como eu trabalhava no bar, as pessoas não entendiam por que eu vivia rindo. Olha só isso. Aí começaram, o chefe começou a visitar, né, a pantry que a gente fala, começou a visitar para ver se me pegava bebendo, porque tinha esses casos assim de pessoas que trabalhavam no bar e, né, por uma falha de verdade, né, de conduta, a pessoa acaba sendo mandada embora porque perdeu a linha, bebeu, né, em vez de trabalhar, bebeu, né, e eu senti isso. Né? Eu senti isso. E um bartender mais experiente me falou isso, depois que isso já tinha passado, tá? Olha, filho, você sabia de uma coisa, né? O fulano de tal, que eu não vou falar, né? O fulano de tal, ele vinha aí atrás de você porque a gente acreditava que você tava bêbado, cara. Você só vivia rindo, todo mundo tá triste, muito trabalho. E você tá rindo? Eu vivia feliz, eu ria, e de verdade, era de coração, eu estava aprendendo, eu estava me evoluindo, eu estava crescendo como pessoa, expandindo a cabeça, ganhando em dólar, viajando o mundo, aprendendo várias línguas, tá? Então você que é jovem, que quer trabalhar no Noite Cruzeiro, se você quiser eu posso te indicar um amigo que pode te ajudar nesse sentido também, tá? Me contata aí, depois eu te passo, tá? No Instagram, me contata no Instagram. Mas foi um arquétipo excelente, foi uma excelente escolha, cara. Foi tão boa essa escolha, eu passei a dar tanto certo, né? Que o que aconteceu, passou a época, né, passou a era dali, né, eu já fiquei maior e eu tinha que evoluir, logo mudanças precisam acontecer, inclusive nessa energia arquetípica. Eu lembro que o navio foi comprado por uma outra companhia, de novo fizemos uma transição, de novo mudanças, né, de procedures inclusive, de procedimentos inclusive, e o que aconteceu? Eu fiquei muito naquela energia, eu fiquei dentro daquela energia muito. Então, quando passou a era, né? Porque o arquétipo você tem que usar de forma muito consciente, tá? E eu faço isso, eu aconselho pessoas que eu consigo lidar, eu falo, ó, eu consigo fazer isso e isso para você, a gente faz uma terapia arquetípica de resultado e a gente vai fazer o trabalho juntos. Mas quando eu consigo, quando eu tenho certeza do caso, tá? Quando eu não tenho, eu não pego. Mas enfim, ele tem que ser usado com um objetivo específico. Eu fiquei tão dentro daquele arquétipo, né, estava tão perfeito, que ele ativou para mim outros arquétipos, que foi o arquétipo do inocente, né, o arquétipo da criança, tá, que não foi muito bem não.
Quando eu cheguei na outra companhia, eu estava vibrando nesses arquétipos similares, arquétipo do inocente, arquétipo da criança, que estava totalmente em desalinho com a minha nova companhia, com a minha nova casa. Tá? Eu fui perceber isso com experiência na prática depois de muitos meses. Por quê? Porque eu estava vibrando excelente, aquele 100% de, entre aspas, uso do arquétipo, 100% de energia arquetípica mesmo, né, casadinha com você, naquela casa, naquele momento, para aquele tempo, tá? E aí a gente fez as mudanças e eu acabei ficando, né, eu fiquei muito tempo ali com aquela energia, eu acabei transitando para outra casa, mas ainda usando essa energia, tá? Então essa é a minha experiência, meu relato com o arquétipo do golfinho. Eu tinha dificuldade de socializar, de ser eu mesmo, tinha dificuldade de ser extrovertido, tinha dificuldade de aprender, e sim, eu consegui lidar muito bem com isso, socialização, alegria, né? Trabalho com paixão, com coração, leveza, aprendizado muito, inclusive de línguas, né? Línguas diferentes. Hoje eu falo 4 idiomas fluentes até hoje, né? Claro que você falar fluente, você sempre vai ter que estar em contato direto com o idioma fluente, mas hoje é como uma música, né? Se eu viajar para a Itália, falo italiano fluente, se eu viajar para a Espanha, Estados Unidos, é claro que a gente vai sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo novas palavras, inclusive, mas está aqui, é um aprendizado, está aqui, é um chip, é um download que eu peguei graças ao arquétipo do golfinho também, tá? Então essa é a minha experiência com o golfinho que eu queria deixar para vocês aí. Se você gostou, deixa um like, o like da gratidão, né? Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo aqui do Pablo Magalhães, tá bom? Que Deus e os anjos te abençoe e a gente se vê por aqui. Até a próxima.